O deputado federal Marcel Van Hatten realizou uma transmissão ao vivo ao ser informado sobre a censura de vídeos da produtora Brasil Paralelo pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob a alegação de que os vídeos, ao veicular fatos verdadeiros, prejudicariam a campanha do ex-presidente Lula. O deputado disse: "Foi censura, é censura. Nós vivemos em um momento em que o TSE tem transformado o Brasil em um estado de exceção. Nós vimos já também o STF censurar, e permanece censurado, o empresário Luciano Hang, assim como outros empresários brasileiros que não podem dar sua opinião sem devido processo legal, sem nada. E agora, hoje, um documentário de 5 anos atrás foi censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral." O deputado Marcel Van Hatten leu trechos de matéria que dizia: "Ministros concluíram que fatos jornalísticos são verdadeiros, mas levam a uma conclusão falsa sobre o candidato." Ele prosseguiu: "Por maioria de votos, os ministros entenderam que o conteúdo não é uma fake news, mas um caso de desordem informacional." Marcel Van Hatten comentou: "Isso é surreal, é absurdo." O deputado leu argumentos do ministro Lewandowski, lembrando que o ministro foi indicado por Lula. Ele acrescentou: "E, como sempre, Alexandre de Moraes, que gosta de calar os outros, gosta de censurar os brasileiros, gosta de ameaçar os outros e de, por meio de suas decisões, atacar o Estado de Direito e a Constituição. Diz ele que o conteúdo é a manipulação de premissas verdadeiras e traz uma conclusão falsa, uma manipulação de premissas." O deputado questionou: "Se já estão agindo assim agora, imagine se Lula voltar à presidência da República." Van Hatten alertou: "Esses tipos de ação do STF e do TSE devem nos deixar ainda mais preocupados com os rumos do Brasil após o dia 30 de outubro. É por isso que eu não aceito ficar em cima do muro e não me posicionar. É por isso mesmo que eu estou aqui para dizer que, neste momento, as divergências que temos com Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, devem ser muito menores do que a total falta de convergência com o projeto totalitário de poder do PT, com o projeto ditatorial do PT." Marcel Van Hatten afirmou: "Vivemos um momento de censura no Brasil, em que ladrão não pode ser chamado de ladrão, em que corrupto não pode ser chamado de corrupto, em que um candidato que deveria estar na cadeia cumprindo pena pelos crimes que cometeu está concorrendo à presidência da República porque o STF rasgou a Constituição, agiu contra o povo brasileiro e o Estado de Direito, colocando ele como candidato. Então, a resposta que nós temos que dar é nas urnas." O deputado apontou que, na omissão do Senado, a única possibilidade de resposta dos brasileiros é através das urnas, e afirmou que os cidadãos, como ele, não podem se deixar intimidar pela censura aberta. Ele disse: "É isso que tem que nos mover, essa indignação contra esse tipo de atitude, contra esse tipo de censura, contra esse tipo de ação ditatorial de uma corte que deveria respeitar a Constituição e as leis e a liberdade de expressão, de manifestação e de opinião neste país, que, infelizmente, está sendo severamente limitada, tolhida dos cidadãos de todo o Brasil." Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa, como um todo, permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos.
O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira no exercício do mandato por palavras em vídeos. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Boa noite, pessoal. É uma live rápida, mas necessária. Eu soube da notícia no início da tarde, estamos ao vivo no Facebook, no Instagram. Eu soube da notícia no início da tarde, eu estava embarcando a Brasília, aliás, de Brasília para Porto Alegre, e por isso que eu não consegui fazer a live imediatamente, mas eu não quero perder um momento, agora que estou em casa, em Porto Alegre, nesse momento, de tratar dessa decisão absurda do Tribunal Superior Eleitoral de censurar a Brasil Paralelo. Foi censura, é censura. Nós vivemos num momento em que o TSE tem transformado o Brasil em um estado de exceção. Nós vimos já o STF também censurar e permanece censurado o empresário Luciano Hang, assim como outros empresários brasileiros que não podem dar sua opinião. Sem devido processo legal, sem nada. E agora, hoje, um documentário de 5 anos atrás foi censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Estou lendo aqui a matéria que está no site O Antagonista, vou ler exatamente como está escrito aqui, tá? O título diz o seguinte: TSE ordena que Brasil Paralelo retire do ar vídeos com críticas a Lula. Por maioria de votos, ministros concluíram que fatos jornalísticos do vídeo são verdadeiros, mas levam a uma conclusão falsa sobre o candidato. O plenário do TSE determinou que a produtora Brasil Paralelo retire do ar vídeos que vinculam Lula a esquemas de corrupção em seu governo. São esquemas de corrupção no governo dele, mas não pode vincular ao Lula. Por maioria de votos, os ministros entenderam que o conteúdo não é uma fake news, mas sim um caso de desordem informacional que une argumentos verdadeiros para gerar uma conclusão falsa. Gente, isso é surreal, é absurdo. E aí diz aqui o argumento de Ricardo Lewandowski, né, o ministro indicado pelo Lula para o STF. A matéria atribui ao candidato Lula uma série de escândalos de corrupção que jamais foram judicialmente imputados a ele e a respeito dos quais nunca teve a oportunidade de exercer a sua defesa, tadinho. Considero grave a desordem informacional. Nova língua, aquela coisa do George Orwell, né? E, como sempre, Alexandre de Moraes, que gosta de calar os outros, gosta de censurar os brasileiros, gosta de ameaçar os outros e de, por meio de suas decisões, atacar o Estado de Direito, a Constituição. Diz ele que o conteúdo é a manipulação de algumas premissas verdadeiras, onde se junta várias informações verdadeiras que ocorreram e traz uma conclusão falsa, uma manipulação de premissas. Olha, gente, por isso eu tão a favor da liberdade de expressão, da liberdade de informação, de opinião, para que as pessoas conheçam o que aconteceu nos governos do PT, e inclusive saibam que estes ministros, muitos deles que julgaram, foram indicados pelo Lula. E que se já estão agindo assim agora, imaginem vocês se Lula voltar à presidência da República. Esse tipo de ação do TSE, esses tipos de ações do Supremo Tribunal Federal devem nos deixar ainda mais preocupados sobre os rumos do Brasil após dia 30 de outubro, ou após dia 1º de janeiro, dia 30 de outubro é o dia da eleição. É por isso que eu não aceito ficar em cima do muro e não me posicionar. Eu disse várias vezes, tenho divergência com o Bolsonaro, tenho divergência com o governo, sou independente, vou continuar sendo, respeito a opinião de quem votou em mim e daqueles que esperam de mim exatamente aquilo que eu entrego, que é um mandato coerente. E é por isso mesmo que eu estou aqui para dizer para cada um de vocês que neste momento as divergências que nós temos com Bolsonaro, com o governo Bolsonaro, devem ser muito menores do que a total falta de convergência com o projeto totalitário de poder do PT, o projeto ditatorial do PT. Até porque não tem muito o que fazer, tem muita gente dizendo faz alguma coisa, não tem, o TSE está mandando tirar do ar
documentário de 5 anos atrás, censurando um documentário da Brasil Paralelo. E quem sabe vai derrubar essa live aqui, vai saber do jeito que tá atuando, porque eu tô discutindo essa decisão, discordando dela e manifestando livremente a minha opinião. Espero que não derrubem essa live. Mas não vou mais me surpreender, infelizmente, porque nós vivemos um momento de censura no Brasil, em que ladrão não pode ser chamado de ladrão, em que corrupto não pode ser chamado de corrupto, em que um candidato que deveria estar na cadeia cumprindo pena pelos crimes que cometeu, está concorrendo à presidência da República porque o STF rasgou a Constituição, agiu contra o povo brasileiro, Estado de Direito, colocando ele como candidato. Então a resposta que nós temos que dar é nas urnas. Então se você não gosta do Bolsonaro, se você tem discordâncias com ele, lembre que há algo muito pior do que Bolsonaro ficar no poder durante 4 anos a mais agora. Há algo muito pior, se você não foi votar no primeiro turno, anulou seu voto, votou em branco, que é o PT voltar para o poder e consolidar este tipo de atitude que hoje já está sendo colocada em prática para ajudar o Lula, não nos enganemos, para ajudar o PT, por indicados do PT, por gente que por um motivo ou outro não suporta o Bolsonaro, mas que não poderia usar a sua raiva, seu ódio, o seu rancor contra o presidente da República para perseguir politicamente um site como o Brasil Paralelo. Sabe, é um absurdo. Tô lendo aqui alguns comentários. Senado acovardado. A única saída neste momento para o brasileiro é o voto. É o voto. Se não for por gostar do Bolsonaro, e sei que muita gente que me segue, muita gente que acompanha, muitos brasileiros, as pesquisas demonstraram isso, as urnas demonstraram isso, não tem simpatia pelo Bolsonaro, que seja contra esse estado de coisas no Brasil, que só vai piorar se Lula for presidente da República, porque aí terão o poder executivo também na mão, e o poder legislativo, para quem está se enganando, dizendo que tem muita gente de direita, lembre-se que o PL é centrão. Uma boa parte dos deputados que foram eleitos ali pelo PL, dizendo que são bolsonaristas a vida toda, são de direita, eram apoiadores do Lula e da Dilma lá atrás, do PP também, republicanos também. Essa história de que no legislativo está tudo garantido, não é bem assim não, tá bem? Então esse meu recado aqui, nessa live rápida dessa noite, com muita preocupação. Deu uma travada aqui minha transmissão, porque entrou uma ligação, desculpa pessoal, no Instagram, e contem comigo, porque a gente está aqui para trabalhar por um Brasil melhor. Eu vou continuar na Câmara dos Deputados graças aos votos dos meus eleitores. Agradeço mais uma vez os mais de 256 mil votos que recebi nessas eleições, para continuar na Câmara com a mesma coerência, com a mesma independência, com o mesmo caráter, independentemente de quem vencer as eleições. Eu nunca mudei, infelizmente, inclusive Bolsonaro mudou em muitas das coisas que ele defendia lá atrás, mas repito, as divergências que tenho com ele são muito menores do que as divergências que tenho com o PT. Aliás, a total falta de convergência com o projeto totalitário de poder do PT, que já está se revelando há muito tempo em outras instituições, em outros locais, e não pode voltar à presidência da República. E por isso eu faço esse alerta tão importante para todos os que estão me acompanhando na noite de hoje, nessa live. Tá bom, pessoal? Eu estou muito preocupado. Depende de você. Depende de mim, depende de você, depende de cada um de nós. É nas urnas que essa resposta vai ter que vir. E se acham que estão nos calando, nos censurando, porque estão censurando sim, mas se acham que isso vai nos intimidar, vai mudar a nossa opinião, ou vai deixar que a gente divulgue quem foi o PT, porque uma série do Brasil Paralelo está sendo censurada, estão muito enganados. Pelo contrário. Só aumenta, essa live aqui não estava nem programada, só aumenta a nossa disposição em vencer o PT e enterrar o Lula nas urnas no dia 30 de outubro. É isso que tem que nos mover. Essa indignação contra esse tipo de atitude, contra esse tipo de censura, contra esse tipo de ação ditatorial
de uma corte que deveria respeitar a Constituição e as leis e a liberdade de expressão, de manifestação e de opinião no nosso país, que infelizmente está nesse momento sendo severamente limitada, tolhida dos cidadãos de todo o Brasil. Divulgue esse vídeo, compartilhem para todo mundo. Quem está no Instagram, mande aviãozinho para todo mundo, principalmente para quem disse que vai anular o voto, que não votou no primeiro turno, que se absteve, que vai votar branco, principalmente para essas pessoas. São as que precisam mais ser convencidas. Chega de falar só para a própria bolha. Mande adiante para mais pessoas entenderem a gravidade da situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Boa noite a todos.